Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Um bom dia para você, meu amigo, minha amiga do Brasil, meu querido colega, meus queridos amigos sintonizados aqui na Brasil Central, Sistema de Rádio Brasil Central no AM 1270 e também no FM, frequência de qualidade 90,1. Bom dia para todos, uma ótima manhã para você que está sintonizado conosco na onda média, curta e tropical. É um prazer muito grande ter você conosco até às 9 horas, está começando o Conexão Ambiental. E uma ótima manhã para você que nos ouve pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental, hoje 14 de outubro de 2016. Bom dia, Ernesto Fleury. Muito bom dia, Emerson Kran. Olha, Kran, o tema de hoje é importante porque Muito fala bom. da questão da obsolescência programada. Há quem acredita que muito do que compramos é fabricado para ter um determinado tempo de duração. Trata-se de uma estratégia de empresas que programam o tempo de vida útil de seus produtos para que durem menos do que a tecnologia permite. Meu amigo, assim eles se tornam ultrapassados em pouco tempo, motivando o consumidor a comprar um novo modelo, um novo produto. Os casos mais comuns ocorrem com eletrônicos, eletrodomésticos e automóveis. Olha, para se ter uma ideia, até a década de 1920, as empresas desenhavam seus produtos para que durassem o máximo possível. A crise econômica de 1929 e a explosão do consumo em massa nos anos 50 mudaram a mentalidade e consagraram essa tática que nós conhecemos hoje. Consumir mais e comprar sempre. Interessa a quem de verdade? É isso, gente. É isso que vamos conversar hoje no programa Conexão Ambiental. Um bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha neste tema de hoje aqui do Conexão Ambiental, obsolescência programada. Você que quer participar? Os nossos telefones estão abertos, 3282-8780. Também pelo nosso e-mail, conexãoambiental@hotmail.com. Você também pode usar o nosso WhatsApp, 99670-9875 e também pelo nosso Facebook, Programa Conexão Ambiental. Já está conosco aqui na bancada o Dr. Maico Roriz Severino. Ele é mestre e doutor em engenharia de produção, professor da Universidade Federal de Goiás, atuando principalmente nos seguintes temas: economia solidária, organização do trabalho, cooperativismo, autogestão, a questão da incubação também, estratégia de produção, planejamento e controle da produção, gestão da cadeia de suprimentos e também, claro, a questão da sustentabilidade. É um prazer tê-lo aqui. Muito bom dia, Dr. Maico Roriz. Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite e é um prazer estar aqui para poder discutir esse tema que, de bastante interesse, acredito que para a comunidade também. Então, para a gente começar assim, tranquilo, vamos explicar para o nosso ouvinte, conceitualmente, o que seria obsolescência programada. Ela existe? Isso é um fato hoje? Tá, ok. O nome que pode ser encontrado é obsolescência programada, planejada. Então, a gente pode encontrar com diversas nomenclaturas. Esse conceito é exatamente, como você disse na introdução do programa, Então, é como quando se desenvolve um produto, se projeta um produto para que, que ele tenha utilidade, tanto em termos de função para o usuário, consumidor-usuário, ou em termos de mercado durante um determinado tempo e depois, por N motivos, que daqui a pouco a gente vai conversar, o consumidor sinta a necessidade de fazer uma substituição desse produto, de um produto substituto a ele,
que tenha praticamente as mesmas funções ou funções complementares. Então, esse é o conceito original de obsolescência planejada. Bom, e se ela existe, na verdade, é uma estratégia que as empresas utilizam na maioria dos segmentos de mercado para manter o seu fluxo de comercialização, seu fluxo de vendas, né? Então, a gente pode olhar por um lado com um aspecto social, né? Ela é totalmente ruim? Não é totalmente ruim. Por quê? Se mantém um fluxo de venda, quer dizer que a economia da empresa ela vai continuar circulando e vai garantir o emprego dos trabalhadores dessa determinada empresa. Por outro lado, ela é ruim? É ruim porque, ao mesmo tempo, a gente gera novos produtos, né, e produtos que, por algum tempo, ainda teriam utilidade no mercado, aliás, para o usuário, mas por um incentivo, ele é substituído mesmo tendo funcionalidade. A gente abre espaço aqui para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente retoma, tá, professor? Conexão Ambiental. Voltamos então pela Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM 90,1, falando aqui no tema, falando sobre o Conexão Ambiental, o tema obsolescência programada. E estamos recebendo aqui o professor Dr. Maico Roriz Severino, ele que é especialista nessa área. Professor, ao longo dos anos, o que se prioriza na grande indústria é realmente a maximização dos lucros. E essa questão da obsolescência programada, ela intensifica mais nesse sentido, porque uma vez que você adquire, por exemplo, um celular, daqui 6 meses ele já está teoricamente obsoleto, mas 1 ano ele está obsoleto. Então, isso provoca na pessoa o quê? A vontade de comprar outro produto. O que me preocupa, na verdade, é esse lixo que é gerado. Para onde vai esse outro celular? Ele vai para a natureza? Tá, ok. Bom, na verdade, assim, a gente divide a obsolescência em 3 tipos, né? Então, a gente chama de obsolescência de função, que é aquela que, por exemplo, a gente tenha uma tecnologia implementada em um determinado produto e, passando um determinado momento, você tem uma tecnologia superior. Nesse sentido, a obsolescência é interessante porque, e aí não está tão atrelada à questão do capitalismo, do consumo, porque, bom, surgiu nova tecnologia, vamos utilizar essa nova tecnologia. Ok. Mas aí tem um probleminha que você falou há pouco, né? Para onde vai esse produto que está tecnologicamente defasado em relação a esse novo produto? Bom, o ideal é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela funcionasse de forma efetiva, né? Então, à medida que se coloca na política, né, no papel, né, que é uma responsabilidade compartilhada, tanto de fabricante como de consumidor, o destino do material a ser descartado. Então, aí deveria-se, né, então, ter uma política de logística reversa ou de recolhimento desse material, desse produto que está obsoleto, para que ele voltasse ou para a mesma indústria, para que tivesse um reuso, uma remanufatura, ou entrasse numa outra cadeia produtiva como um insumo de um outro produto a ser fabricado. No entanto, ainda a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela é muito frágil, inclusive era para ter sido implementada em 2014, foi prorrogada até 2018, para ser implementada em 2018, e pelo menos ao meu ver, eu não vejo um trabalho intenso, tanto do Estado como da sociedade como um todo, que ela seja implementada de forma efetiva. Então, para onde que vai esse produto que foi substituído? Normalmente vai para os aterros sanitários, quando se tem aterro, né? Professor, uma das principais ou a principal justificativa aí das empresas para criar novos modelos, novos produtos, né, é o avanço da tecnologia. Esse avanço, ele realmente é rápido ou até ele é motivo para uma certa programação?
Tá, legal. Bom, em alguns setores realmente existe uma velocidade muito rápida de novos conhecimentos, de introdução de novas tecnologias. Então, no entanto, ela é programada. Então, na verdade, se tem uma perspectiva dessas introduções, dessa nova tecnologia, e ela é introduzida aos poucos para que existe a necessidade do consumidor de fazer a substituição. Então, o caso de aparelhos celulares é o exemplo mais típico, eu poderia dizer, nesse sentido, né? Então, já se tem a tecnologia disponível de 3 gerações para frente, mas daí vai se implementando aos poucos, vai se colocando no produto aos poucos, para que principalmente aqueles consumidores que são mais sensíveis a essas novas tecnologias, então compre um celular, comprar, né? Isso, compra essa nova tecnologia hoje, daqui 4 meses saiu uma nova tecnologia, bom, esse meu celular já está defasado, vou comprar um novo celular. Passou 4 meses, lança um novo modelo com uma nova tecnologia, então descarto esse produto, que para suas funções de telefone, internet, WhatsApp, mensagem, estão atualizadas. Estão em perfeito uso, mas ele tem um novo item que não tem. E aí, isso até me chamou a atenção, que eu estava falando com uma priminha minha, e ela estava se lamentando, né, que ela queria o jogo do Pokémon, né, e o modelo do celular dela ele não tinha capacidade de rodar o programa. Então aí meio que ela fez uma pressão para a mãe dela, no sentido de, mãe, preciso de um porque todas as minhas amigas têm a possibilidade de jogar o Pokémon. E é uma verdadeira indústria que funciona nesse sentido. Tem a indústria da pesquisa, da tecnologia, e que essa informação é super valiosa e que a indústria tem sempre na manga para ter um produto novo no mercado. Isso é um ponto. Exato. E o outro ponto é a indústria da mídia, da moda, da massificação desse produto que vai ser utilizado e vai verificar se a sua utilidade na mão do cidadão, né? Nesse sentido, nessa lógica que hoje existe, você que dá consultoria nas indústrias, e a gente estava falando em off, inclusive, hoje, assim, pensando pragmaticamente, é possível que a indústria possa minimizar um pouco esse impacto, no sentido de trabalhar de forma sustentável, e que o lixo, entre aspas, gerado por essa indústria pode se tornar energia para ela mesma, ou até mesmo insumo para outras indústrias. É possível? E até que medida isso baratearia mais o custo de produção, professor? Tá. Os pesquisadores dessa área, eles dizem que existe um trio infalível em relação a essa questão da obsolescência planejada, né? Que é publicidade, crédito e obsolescência, né? Então, por que esse trio é infalível, né? Bom, porque à medida que o produto, a nova tecnologia está disponível, a publicidade vem muito forte nesse sentido de fazer com que o consumidor sinta essa necessidade de ter esse novo produto. E aí a linha de crédito, lógico, para facilitar o acesso, né, mesmo que não tenha o capital para aquele momento para usufruir do produto. Bom, então, nesse sentido, como você dizia, a indústria a questão da moda, a questão do marketing aí, ela, na verdade, ele é um dos elementos principais para a obsolescência planejada, porque se não criar essa necessidade, se o consumidor não se sentir ultrapassado, ou se achar que aquela tecnologia que ele tem disponível está ultrapassada, a obsolescência planejada não faz sentido, né? Bom, nesse aspecto, né, levando em consideração que a obsolescência existe e que a indústria precisa gerir esse material, o que eu tenho observado aí nos projetos de pesquisa que eu tenho desenvolvido, né, junto às empresas, né, que sim, é possível ter uma produção mais ambientalmente correta e ao invés de ter um acréscimo nos custos de produção, ter uma redução no custo de produção. Interessante. Nosso tempo está
chamar mais um intervalo, a gente está realmente corrido hoje. Vamos chamando então mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta tratando desse assunto importante para você, gerando consciência, gerando conscientização, obsolescência programada. Daqui a pouco a gente volta. Conexão Ambiental. Voltamos então aqui na Brasil Central com Conexão Ambiental, falando de obsolescência programada. Já pensou? Você compra uma bicicleta. Antigamente bicicleta durava 10, 20 anos. Muito né? tempo. Hoje com 4 anos a bicicleta já está enferrujando, já alguma coisa está precisando de comprar outra bicicleta. Vai falar de carro também, né? Quem lembra dos Landais, aqueles Landau, tinha a variante 2. Você é antigo, hein? Eu sou antigo. Não, o Landau ainda é mais antigo. Mas, cara, se você vê, eu fui numa feira de carros e carros antigos. Quando você vai olhar o carro de perto, você vê que aquilo é lata mesmo. Não é folha de lata que eles fazem. É uma lata, é muito mais reforçado. Aquilo dura o quê? 200 anos brincando, né? Professor, existe uma questão aí dentro dessa obsolescência programada, né, pelas indústrias. Essa questão, por exemplo, do material também, os materiais são menos resistentes hoje, até por conta da necessidade de mudar rapidamente para o próximo produto e ele não ser caro, se utiliza materiais menos resistentes? Tá. E professor, e esse produto, ele é considerado ainda bem durável, já sabendo da sua obsolescência programada? Tá. Aí são algumas coisas importantes, né? Então, quando a gente fala do material, e aí a questão de durabilidade, né? A gente vai ter que, na verdade, não fazer a análise somente no produto final, naquele que a gente tem o acesso como consumidor final, né? O que tem que ser realizado é a análise do ciclo de vida, né? Ou a avaliação do ciclo de vida. Que, por exemplo, aí fazendo a comparação, por exemplo, da lata e da folha da lata, né? Então, o que causa maior impacto ambiental? A produção dessa chapa de aço mais resistente, e aí a gente vai ter maior necessidade de geração de energia para produzir isso, vai precisar de mais matéria-prima para produzir esse composto mais reforçado. Exatamente. Ou se o impacto ambiental vai ser menor se a gente tiver uma chapa de aço menos resistente, então porque a produção foi menos impactante. E lógico, se tivesse aí a logística reversa e a reciclagem desse metal, então assim, o estudo, quando a gente fala de análise do impacto ambiental dos materiais, tem que ser feito não pontualmente naquilo que a gente como consumidor tem acesso direto, mas em toda a cadeia produtiva, né? Então, fazendo a avaliação do ciclo de vida e quais são os impactos que é gerado desde a extração da matéria-prima, no processo de fabricação, na movimentação disso, né? Então, a avaliação, até o descarte ou a reciclagem, enfim, né? Toda a cadeia produtiva. Nesse sentido, né? Existe um conceito que está cada vez mais se fortalecendo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que é o conceito de Green Supply Chain Management, ou gestão sustentável da cadeia de suprimentos, né? Então, que é como você olhar para a cadeia produtiva desde a primeira extração até o último, depois até o pós-consumo, né? E aí fazer a avaliação como um todo. Professor, eu queria citar um caso particular meu, de uma máquina de lavar que eu tenho em casa, e ela já vai fazer 11 anos, e ela só teve 2 problemas. Um cano de borracha que envelheceu, né, ficou frágil, eu mesmo troquei, e uma bobina que queimou uma vez, chamei o técnico, nem foi preciso de tirar a máquina da minha casa, e uma bobina que queimou, e ela estava claramente que queimou, porque derreteu, ele trocou rapidamente, meia hora a máquina voltou a funcionar, e já tem 11 anos, nunca mais ela aconteceu nada, e já são 11 anos. Eu tive sorte? Não, na verdade é que realmente esse produto era programado há 10 anos atrás para ter uma vida maior.
Nesse sentido, né, então, pegando o seu caso como exemplo mesmo, né, e produtos relacionados, então, o que um outro tipo de obsolescência que a gente chama é obsolescência de qualidade, né? Então, o que é essa obsolescência de qualidade? Em que é feito o estudo de qual que é a durabilidade, até quanto tempo o produto realmente vai funcionar, né? Então por exemplo, né? Então, a gente tem essa máquina de lavar que ela foi programada para que ela funcionasse bem durante 8 anos, por exemplo. Sim. E provavelmente ele te deu uma garantia de 8 anos. Né? Sim. E hoje, por exemplo, quando a gente compra uma máquina de lavar, a garantia vai ser 1 ano, e se a gente comprar no varejo com garantia estendida, mais 1 ano. Alguma coisa desse sentido. Por quê? O tempo entre falhas, né, que é um outro conceito, que aí é medido por meio da estatística, de pega-se a amostra de máquinas, coloca o motor lá para rodar sem parar e coloca e faz uma média de quanto tempo ele vai funcionar bem, né, a partir da amostra. E inclusive a garantia é pensada para os produtos baseada nisso. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos automóveis, a gente tem alguns automóveis que têm uma garantia de 3 anos, outros de 5 anos. Passou essa garantia, vai quebrar mesmo. Exatamente. Pode ter certeza que passando 3, 4 meses em relação ao que foi dado como garantia, o produto, existe uma probabilidade muito alta do produto falhar. Professor, existem linhas de um mesmo produto que são com maior duração e menos duração? Sim, daí vai... Ventilador, máquina de lavar, cafeteira, sim, essas coisas? Daí vai estar atrelado muito ao projeto do produto mesmo, né? Então, como que foi projetado... Isso é intencional. Intencional. Essa linha é feita para durar 1 ano, essa aqui é feita para durar 3 anos. Sim, mais ou menos assim. Porque daí, na verdade, a quantidade de materiais... Meu Deus. Isso lá na minha terra a gente dá um nome muito peculiar a isso, viu? Quer dizer, o nível dos estudos é tão alto que se programa a obsolescência desse produto. Por exemplo, a indústria automotiva cria muito isso, né? Com a chegada de alguns veículos importados, sobretudo alguns até chineses, veio com essa garantia estendida de 5 anos, e o que força o mercado a se adequar a isso. Exatamente. Então, você está me dizendo assim, o cidadão faz a aposta num carro desse. Com 5 anos... ele está programado para dar defeito. E se esse cidadão compra esse veículo e por cargas d'água ele vai dar problema antes, aí o prejuízo é da indústria, porque ela tem que honrar essa garantia? Exatamente, por isso que a garantia ela é atrelada à obsolescência do produto, né? Então, tem um estudo, então. Tudo muito bem pensadinho, né? Não tem erro. É calculado por meio da probabilidade de defeito. Então, por quê? Porque qualquer falha, quem vai ter... estando na garantia, quem arca com o custo é o fabricante. Então, por exemplo, se o produto tem a garantia de 2 anos, a probabilidade de um produto falhar antes desses 2 anos é muito, muito baixa. Mas acontece, né? Eu quero citar aqui o caso. Sim, acontece porque a gente tem uma curva, né? E daí a gente vai ter o que a gente chama do que é mais provável, e como todo tem as exceções. E aí nas exceções, daí, lógico, o preço do produto já está feito isso no custo de produção da empresa. Teremos intervalo agora? Beleza. Nós temos mais 10 minutos então para a gente conversar. Então deixa eu já Pode fazer a pergunta. Uma comparação, professor. Por exemplo, esse caso recente da Samsung com esse último modelo dela, que está explodindo aí para tudo quanto é canto, já pediram para desligar, etc. E um caso, por exemplo, das empresas no início do ano para cá, no final do ano, mas no início do ano passado, no início do ano para cá, as empresas Toyota, Volkswagen, que foi descoberto um dispositivo eletrônico que falseava os testes de emissão de poluentes. São 2 coisas diferentes, mas com uma intenção muito mesquinha pro lado dos empresários, né? No caso da Samsung, foi um erro? Não, é um erro de projeto, porque esses produtos realmente estão dando defeito dentro da garantia. Então, se nenhuma empresa também vai planejar para que o seu produto
apresenta esse defeito. E além disso, como o impacto é relacionado à explosão, a imagem da empresa fica afetada. Então, aí realmente não foi planejado. Na questão dos recalls, que às vezes acontece, o fabricante detecta na linha de produção uma falha que pode ocasionar um grave acidente. Isso é legal para a imagem da empresa, quando ela detecta e vai a público dizer que tal modelo de automóvel tem que ir para a concessionária para trocar tal peça? Assim, eu acho interessante para a marca do automóvel, mas não para o modelo. Porque o que acontece? O modelo ele fica caracterizado e inclusive ele vai perder valor no mercado, né? Para revenda, né? Você fala. Tá. Então, pro modelo, pro produto. Agora, para a marca é interessante porque ela se mostra preocupada e a todo momento falando, consumidor, mesmo que eu já realizei a venda para você, olha, eu estou preocupado, quero que você tenha o melhor uso desse produto. Então, eu enxergo dessa maneira. Para a marca, legal. Para o modelo, daí nem tanto. Nas suas pesquisas que você tem feito, aprofundando, fazendo visitas técnicas, você percebe isso claramente hoje na consciência dos acionistas dessas incorporadoras, dessas indústrias, no sentido de pensar melhor essa produção e trazer o conceito de sustentabilidade, estar mais presente ali? Porque você disse que é bom para a empresa, melhora a imagem de brand, de marca, mas também colabora para a maximização do lucro. Então, esse investimento, quando a gente ouve dizer, mas o investimento tem que ser muito alto, eu quero um tempo de 20 anos para poder me adequar a isso. Isso realmente é verdade? Poderia ser feito antes? Tá, legal. Bom, na verdade, vamos lá, por partes. Eu fiz um estudo que eu tenho conduzido, né? Então, está relacionado a quanto que as empresas de diversos setores estão implementando essas práticas ambientais dentro da cadeia produtiva, né? E aí, assim, eu diria que 20% delas, num contexto, em média, né? De todas as práticas que a gente fez o levantamento, 20% são implementadas na íntegra e mais 30% implementadas, assim, alguma iniciativa, né? Bom, quando que a indústria vai fazer isso, né? Eu vejo por 3 motivos, né? Primeiro, por pressão legal, né? Então aí o Estado com as suas agências fiscalizando e tem que ter uma boa legislação para isso. Exatamente, né, e com multas altas, porque se a multa não for alta, fica barato ter, né? Compensa a ilegalidade. Exatamente, compensa. Um segundo, pelo mercado, e aí, por exemplo, por consumidores mais conscientes que vão falar, esse produto eu consumo porque ele tem um selo verde, porque eu sei que o processo produtivo se preocupa mais com o meio ambiente, então aí é uma mudança de cultura, e também em momentos de crise isso não vai funcionar, porque o consumidor vai, entre pagar mais caro por um produto ambientalmente correto, ou pagar mais barato por um produto mais impactante ambientalmente, em momentos que o dinheiro está curto para o cidadão, ele vai optar pelo mais impactante, eu não tenho dúvida. Né? Mas essa questão, você falou de custo final para o consumidor, isso realmente reverbera dessa forma? Porque você estuda, você é estudioso nessa área. Exatamente. Porque se tende a maximizar lucro, acho que diminui despesa lá dentro da produção desse produto. Sim, mas ele é vendido, o produto ambientalmente correto, ele é vendido com mais caro. Professor, olha só, essa semana nós divulgamos uma notícia, né, no nosso boletim diário aqui pela Rádio Brasil Central, sobre essa questão. Um estudo avaliou o marketing, né, que muitas empresas fazem com seus produtos que são ditos ambientalmente corretos. Olha só, é o Instituto Market Analysis, fez uma pesquisa em 208 edições da revista Veja e avaliou junto ao público 477 anúncios entre o ano 2000 e 2015. E o que foi constatado? Olha só, que o público não tem confiança nessas informações que são divulgadas pelas empresas em relação aos produtos, em relação aos serviços. E no final, o que foi avaliado por essa pesquisa? São poucos os anúncios que citam programas
específicos, né, realizados ou apoiados pelos anunciantes. Também é comum não apresentar informações sobre os públicos impactados, o valor investido nesses projetos e programas, e ainda mais raro é ser transparente em relação ao retorno que a empresa obtém por meio dessas iniciativas. Tá. Então as empresas estão devendo aí. E também, assim, a questão da confiança tá muito relacionada porque é uma autodeclaração que eu sou ambientalmente correto, né? Então aí a autodeclaração, ela fica muito, bom, qual que é o grau de confiabilidade, de confiança que eu tenho em relação a quem está falando, né? Ainda mais quando se coloca na boca de um artista, de uma celebridade. Exatamente, né? Então por isso que aí eu acho que tem um pouco disso, né? Então, se já existem alguns órgãos, né, que dão esse selo, essa garantia, mas a questão da confiança poderia ser minimizada, ou melhorada, na questão se a declaração de que o produto é ambientalmente correto vem de um terceiro, e um terceiro isento, exatamente. Né? Mas isso é uma construção, um processo de construção de marca. Falando da questão de impacto ambiental, né? Hoje, quando se fala celular, você tem 200 milhões de habitantes, 400, 500 milhões de aparelhos de celular na mão das pessoas, e quando não está na mão, está no lixo, contaminando, né? Hoje, se a gente for analisar isso, eu não sei se você tem esse número, mas hoje qual seria... teríamos uma vida útil natural em termos de bioma cerrado, no sentido de quanto lixo que produzimos, e muitas das vezes o consumidor final não tem acho que não faz ideia desse lixo todo que é produzido. Assim, a gente teria... Como é que a gente poderia ter vida útil disso aí? Você daria o quê? 10, 12 anos para esse processo ficar colapsado? Entrar num colapso realmente? Ficar incontrolável? Porque daqui a pouco o lixo vai ficar muito claro, não vai ter como correr, não vai ter como esconder mais esse lixo. Como é que fica essa situação? Tem uma média brasileira, né? A média brasileira é que cada brasileiro gera 1,3 quilos de lixo e resíduo por dia, né? Então, aí eu realmente dá um valor astronômico. Sendo que do total que cada um gera, 30% é orgânico, o resto seria reciclável, né? Então, o que na verdade falta, ao meu ver, é um olhar mais dedicado, né, para essa questão de o que fazer pós-consumo, né? Então, um incentivo principalmente para a indústria de reciclagem ou de reuso, de reaproveitamento, para aí mesmo a coleta seletiva em diversas cidades até existe, mas existe uma forma muito frágil, ou quando os programas são implementados em um determinado momento e depois cai no esquecimento. E mesmo a parte do lixo da parte orgânica, né, do resíduo orgânico, é possível fazer compostagem e entrar numa outra cadeia produtiva para ser adubo, enfim, né? Existe uma possibilidade de chegar a quase zero, né? Mas falta, na verdade, um incentivo, vontade, né? Política, né? Incentivo, criação de cultura, para que aí sim ache uma redução. E aí, nesse sentido, bom, se a gente continuar com o padrão que a gente está de consumo e com o padrão com a forma de destino, eu fico preocupado com as próximas gerações, né? Que as próximas gerações vão ter um problema muito sério em relação ao ambiente, né? E só uma citação, né, que assim, normalmente a gente fala, não, a gente tem que cuidar do meio ambiente, a gente tem que preservar o meio ambiente. Eu assisti um documentário uma vez, né, que a preocupação, na verdade, não deve ser, assim, não deve ser com o meio ambiente, lógico que deve ser com o meio ambiente, mas o ambiente, ele se transforma, né? Já tivemos a era do gelo, a era do fogo e a gente tem a configuração. Era do lixo? Não, exatamente, mas o que acontece nessa era do lixo? Quem é mais impactado é a pessoa que as condições de vida vão ser mais difíceis se a gente continuar com isso. Então a preocupação é até pro próprio ser humano. É verdade, estamos falando, gente, de obsolescência programada. Esse é o Conexão Ambiental, aqui toda sexta-feira das 8 às 9 da manhã. Agora, então vamos chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Conexão Ambiental.
Voltamos aqui com Conexão Ambiental de hoje, sexta-feira, dia 14 de outubro, falando sobre obsolescência programada. Está conosco aqui o professor, o nosso querido professor... Professor Maicon Roriz Severino. Fugiu. Um branco. Tive um branco. Eu tô pensando na pergunta, tá? E a gente falando em off aqui, o nome do professor. Ernesto, enquanto você e essa pensa questão na pergunta, é engraçada. Sabe o que é o detalhe, Cran? É dessa coisa que nós estávamos falando em off, da natureza tender ao equilíbrio, né? E o homem, obviamente, daqui a pouco nós estamos vivendo a 50 graus Celsius aí, e realmente nós não temos condições de viver num clima desse. Mas aí veio uma questão, na época dos dinossauros e tudo mais, o homem tinha pelos, alguns cientistas dizem isso, era macaco, teoria da evolução, né, de Darwin e tal. Como é que seria? Será que nós, biologicamente, evoluiríamos nesse sentido também, a ponto de suportar isso aí, isso ser normal? Ou iríamos à extinção também, Ou né? iríamos à extinção, né? Como os dinossauros foram pro ambiente atual. Então, o ambiente atual não... Sem dúvida. Professor, nós estávamos falando aqui sobre essa questão da produção do lixo. Alguns países se veem numa situação, às vezes não, muitas vezes, quando divulgam, né, as suas políticas de redução e de tratamento do lixo, mas a gente sabe que uma parcela considerável desse lixo eletrônico vai para países pobres, africanos, asiáticos. Então, assim, os países dito desenvolvidos, né, o pessoal que já tem muito dinheiro, realmente não é tão bonito assim quando se divulga, né? Assim... Fora o lixo quando vem pra cá em containers. Assim, eu vejo do seguinte modo, né? Então, a política para eles, né? Então, para deixar o ambiente deles resolvido, eles estão muito avançados nesse sentido, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer a visita para qualquer país europeu, realmente, assim, é de brilhar os olhos, ou como que a cidade é organizada em termos do próprio ambiente, as pessoas culturalmente, exatamente, né? Então isso é o mais importante. Isso é interessante. Agora, para onde está indo? Daí é aquela questão do capitalismo mesmo, né? Então, interessante que ninguém quer que, por exemplo, morar do lado de um aterro sanitário, né? Exato. Então, por quê? Porque ele... Rejeito do Césio 137. Ninguém quer morar. Ninguém quer morar. Por outro lado, professor, eu fico assim, até onde a gente tem que analisar bem uma informação e a intenção quando a indústria lança alguma coisa. Recentemente, uma notícia de que a Apple havia desenvolvido uma máquina para desmontar os seus celulares, para separar os componentes. Em um ano, eles recuperaram 42 milhões de dólares só em componentes feitos de ouro. 42 milhões de dólares. Né? Estamos nem falando de silício, né? E por quê? Porque essa máquina desmontava todos os produtos da Apple rapidamente e separava esses componentes. Então, assim, boa intenção, a intenção existe, mas tem hora que quando a gente vê, por exemplo, países mandando lixo eletrônico para países africanos e asiáticos, Brasil. A gente fica... onde realmente existe intenções? Quais são essas intenções? Tá. Eu costumo dizer assim, que hoje a gente tem tecnologia disponível para fazer praticamente tudo. Para resolver o problema. Para resolver, seja pensando em montagem ou desmontagem, né? E desmontagem com qualidade para que os materiais entram numa cadeia, outra cadeia produtiva, e a gente continua utilizando sem extração de novos materiais, né? Sim. E aí, assim, muito vai estar vinculado, como a questão ambiental está cada vez mais, o consumidor está mais consciente, está exigindo que as empresas tenham essa preocupação, eles vão desenvolver essas soluções. E aí a análise vai ter que ser caso a caso, né? Realmente, qual que é aquela bem intencionada que está fazendo... E aí, se ela realmente está bem intencionada, ela não só vai desenvolver esse equipamento, como ela vai incentivar, por exemplo, catadores, dar formação para eles, auxiliar na montagem de cooperativas, para que aí
eles possam gerar trabalho e renda para essa população e ela sobreviver com a desmontagem. Olha só, o senhor tocou outra indústria que se forma. Um assunto aí muito interessante, que são as cooperativas, o projeto, né, de coleta seletiva aqui de Goiânia e a necessidade dessa indústria de desmontagem, de seleção desses equipamentos, para que a coisa realmente faça valer a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quero mandar aqui um abraço muito grande a Dulce Vale, né, que é uma das representantes aí das cooperativas de catadores aqui de Goiânia, porque da semana passada para cá fizeram várias reuniões com a Prefeitura, com a Comurg e agora com o Ministério Público, em relação ao quê? Está havendo uma diminuição do volume de material que está sendo, que a coleta seletiva manda para as cooperativas. Né? Existe uma questão aí que é essa crise que nós passamos, mas como eu acompanho essa problemática aí das cooperativas, a gente vê que faltou a continuidade no investimento e melhoria do programa, do projeto. Exatamente. Né? E com isso, o que acontece? O catador que foi tirado da rua, né, para ter uma melhoria na sua condição de vida e a melhoria do processo de coleta do lixo, né, do resíduo sólido em Goiânia, vai voltar para a rua, se não houver uma ação eficiente e definitiva por parte do poder público. Exatamente. E assim, ao meu ver, assim, o poder público, na verdade, ele perde muito em não incentivar essas práticas, né? Porque é muito mais barato incentivar um programa de coleta seletiva, é muito mais barato incentivar a formação de cooperativas, de geração de trabalho e renda, do que criar um novo aterro sanitário. E manter. Exatamente. É verdade. Então, na verdade, eu acredito que é uma... Vamos dar uma rápida paradinha aqui, vamos chamar um intervalo e na sequência a gente volta, o Emerson Kran retoma a pergunta dele. Daqui a pouco a gente volta, 8h49. Conexão Ambiental. Tá certo, gente. Voltamos aqui pela Rádio Brasil Central, AM 1270 e FM, frequência de qualidade 90,1, com o programa Conexão Ambiental, hoje debatendo a questão da obsolescência programada. Está conosco aqui o professor doutor Maico Roriz Severino. Professor Maico, vou trazer aqui o Emerson retomar a questão dele, né, que estava falando. Professor, a gente viu, eu não sei eu vi essa notícia de forma muito rápida, um país, o Finlândia ou Noruega, que está incentivando o fortalecimento dessa indústria, desse setor que é de reparo. Para quê? Para diminuir a quantidade de lixo e também para incentivar as pessoas aquilo que até um passado recente havia muito, que é o equipamento estragou, reforme, conserte e reutilize ele, né? E outra coisa, esse celular modular, eu estava lendo, né? Ele está alinhado aí a um consumo mais responsável, é uma realidade que vai se efetivar. Você tem um celular em que você só troca componentes, né? Eu achei muito interessante essa tecnologia. Tá. Na verdade, essa ideia dos módulos, ela é... assim, para a questão ambiental é muito interessante, mas ainda está engatinhando. Está engatinhando, né? Então, mesmo algumas por questões tecnológicas, e a dificuldade tecnológica de fazer o produto funcionar via módulos, né? E outra por falta de vontade mesmo, né? Então, mas essa questão de módulo é possível, então, e qual que deve ser a preocupação? Quem desenvolve o projeto do produto já projetar o produto pensando na sua desmontagem. Perfeito. E pensando em módulo, e a indústria criar um mecanismo de reposição somente de componentes e não só do produto como todo. Isso existe também na construção civil, essa questão de módulos e como se fosse indústria Lego aí, de montagem de peças. Eu vi um vídeo interessante, uma construção de um prédio, acho que em 5 dias, na China.
ou no Japão, não me lembro, que eles construíram um prédio imenso com 20 andares em 5 dias. Daí está relacionado assim, é possível. Daí o problema está na questão da confiança do consumidor ou do investidor de acreditar nesse tipo de projeto, por mais que tenha estudos relacionados. Então aí também é possível, mas ainda está na pelo que eu percebi, é estilo módulos também, que trabalha com módulos. Exato. Professor, e a indústria do reparo, do conserto? Certo. Bom, na verdade, assim, sempre que a gente... bom, talvez por ser minha área de estudo, né? A gente tem que pensar na cadeia como um todo, né? E se o projeto do produto for pensado na questão do módulo e no reparo do módulo ou daquela função, né? A indústria não deixa de ganhar, porque também normalmente ela pode atrelar isso com autorizados, né? E aí os autorizados acabam ganhando e revertendo para a marca. Então, é possível ganhar dinheiro, a indústria ganhar dinheiro com isso? É possível, né? Mas tem que ser numa outra vertente, com outras preocupações. Uhum. Professor, e o carro elétrico? Olha só, nas matérias que nós estudamos para trazer esse tema, né? Uhum. Me chamou muita atenção a questão da tecnologia dos nossos automóveis, né? E o carro elétrico não é uma coisa nova, né? Eu até me assustei que ela existe desde o século XIX, eu não tinha esse conhecimento. Teve um boom nos anos 90 e teve muita dificuldade de engrenar, né? De ser aceito. Alguns acham que um possível fracasso foi uma conspiração aí das petroleiras. Aí a gente entra na teoria da conspiração. O que o senhor acha? E, por exemplo, os flex são uma manobra aí para mascarar um comprometimento com as tecnologias limpas? Tá. Bom, a questão do elétrico, assim, o problema está principalmente na questão da infraestrutura e autonomia, né? Então, qual que é a autonomia desse carro? Daí, por exemplo, vamos sair para uma viagem de 500 quilômetros, né? E será que eu vou ter um reabastecimento dessa energia? Então, a questão da infraestrutura, não se investiu em infraestrutura para avançar esse tipo de produção. Mas no caso de um carro, ele não poderia gerar energia ele mesmo? Sim, também. Também, né? Mas daí seria um outro projeto e daí eu não sei a questão... Ficaria realmente infinito o carro de energia. Exato. A justificativa do alto custo ainda é um impedimento, mas assim, há poucos, a gente vê pequenas empresas investindo nisso, né? E porque é a questão da escala também, né? A escala. Né? E aí a escala. Precisa ter escala para poder ser algo... Para dentro da cidade é possível. Sim. Né? É possível ter esse modelo. Esse modelo. Essa tecnologia, essa viabilidade, ela vem acontecendo. A gente vem acompanhando, né, o desenvolvimento da indústria do carro elétrico, até mesmo pelas grandes montadoras, sim. A Toyota, a Mercedes, né, estão bem avançados as pesquisas e o lançamento de modelos. Mas ainda é incipiente em relação a outro, assim, vamos primeiro... Esse é o pensamento da indústria, professor? Vamos esgotar primeiro o petróleo para depois pensar numa outra... Exato. Mexer em time que está ganhando, né? Aí é dinheiro mesmo, né? Aí é o dinheiro que manda, a gente entristece bastante, porque nesse modelo, não sei se sustenta daqui a 30 anos. Não, pois é. Isso é que a grande questão hoje que é colocada para a sociedade é isso. Esse modelo se sustenta daqui a 30 anos? Quem estiver vivo vai saber. Ou você achar um outro pré-sal aí, né? Outra fonte de petróleo, né? Se é que o planeta aguenta isso muito tempo, né? Infelizmente o nosso programa está chegando no final. Eu quero agradecer imensamente a participação do Dr. Maico Roriz Severino. Obrigado pela participação. Dá um abraço lá no pessoal da UFG. Tá? Muito obrigado mesmo, professor. Eu que agradeço. Espero ter contribuído e pelo menos para as pessoas começarem a refletir sobre isso, né? E no mais, estou à disposição quando precisar. Nós lá da UFG estamos sempre à disposição para debater. Valeu, obrigado. Emerson Kran, sempre companheiro, produtor, liga para a fonte, faz externa. É incansável o nosso Emerson Kran. Que isso? Valeu.
O programa de hoje teve produção e reportagem de Minéia Gomes e Fausto Borges, mesa de áudio do AM Ricardo Souza, direção de estúdio Jennifer Jacob, supervisão do Fernando Kozak, gerência de rádio de Jair Cardoso. A apresentação foi de Emerson Cran e minha, Ernesto Fleury. O Conexão Ambiental termina agora mas o seu comprometimento, gente, com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás com Josiel Menezes na Rádio Brasil Central e na RBC FM. Você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.